E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Aqui é o seu canal Ping Bola, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo uma revisãozinha das borrachas que já apareceram por aqui. Então bora lá, vamos começar. Bom pessoal, quando eu fui voltar a jogar tênis de mesa, então eu já tava com as minhas borrachas ali velha, bem espelhada já. Então eu fui direto lá na Butterfly, vi as borrachas que o pessoal tava usando, e aí fui lá e comprei, né? Comprei a Dignix 09C e no backhand a Turnish 05. E aí com esse material já estava maquinado, beleza, era só treinar, né? Daí pessoal, aí que aconteceu? Passado mais ou menos uns 3 meses, o japonês catou, olhou minha raquete e aí ele viu que a raquete ela estava começando aqui nessa região aqui a aparecer a marca dos pininhos de baixo, né? Da parte de baixo aqui, né? E aí por cima aqui começa a aparecer as marquinhas dele, né? Num talezinho assim a borracha. Ele viu isso daqui e falou: ó, tá na hora de trocar a borracha, né? Aí eu falei assim, ó, como assim tá na hora de trocar a borracha? Acabei de comprar, tem 3 meses. Comprei esse daqui pra ficar pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, com elas aí, né? Começou a aparecer isso aqui, tá na hora de trocar. Falei, meu, paguei mó cara nas borrachas. Sem condições de comprar um par de borracha desses a cada 3 meses, né? Sem condições, né? Não tem jeito não. Aí ele deu uma dica pra mim que foi a seguinte, né? Falou assim, ó, um pessoal que treina assim, que acontece isso aqui de forma mais rápida, igual você, o que eles fazem? A Butterfly é uma marca muito boa, excelente, tudo, mas, né, querendo ou não, as borrachas deles são caras, né? E aí muitos japoneses aqui que precisam estar trocando de borracha assim com um tempo mais curto, eles optam por comprar borrachas um pouco mais baratas para poder estar sempre mantendo elas novas, não gastando tanto, né? Aí eu falei, é mesmo? Ah, pô, legal, né? Aí eu comecei a procurar umas borrachas mais em conta. E mais ou menos nessa mesma época, foi quando eu falei assim, pô, tô recebendo umas dicas legais do pessoal, né? Podia estar, de alguma forma, tá passando isso daí pro pessoal lá no Brasil, que às vezes, assim como eu, quando jogava lá, não tem essa oportunidade, né, de estar recebendo essas dicas, né? E aí foi quando eu decidi também estar criando aqui o canal, né? Tava procurando lá, né, uns borrachas mais baratos, sempre dando uma olhada em alguma coisinha. E aí foi quando eu achei a nossa amiga aqui, Palio AK-47, né? Borrachinha tá até aqui dentro. E aí comprei a AK-47, coloquei ela no lugar da Tenergy 5. E aí como eu já tava fazendo uns vidinhos, dando dica pro pessoal, eu pensei, né? E agora, né? Tipo, tô experimentando essas borrachas, vou começar a experimentar uma borracha um pouco mais barata. Como que eu faço assim pra tá ajudando o pessoal lá? Foi quando eu criei o padrãozinho, né? E como a AK-47 era a borracha na época que era mais nova, eu usei ela como padrão. E aí foi quando eu testei ela com a Dignix. E aí foi quando saíram os primeiros status. E como eu sabia que a Dignix e a Turner ela tinha uns status meio parecidos, já com a Turner um pouquinho mais rápida e a Dignix com um pouquinho mais de efeito. Então foi ali que eu fiz a diferença entre elas, certo? Bom, e aí, né, dando uma olhada sempre no site, e aí foi quando eu descobri a Loki, né? E aí as borrachas eram bem baratinhas, e aí eu comprei a RX Ton 1 e a RX Ton 5. E já de quebra também, como a minha madeira já é um pouquinho antiga, e eu vi também que tinha uma madeira bem baratinha, aí eu falei, ah, já tô testando os negócios aqui, vou testar uma madeira também, né? E aí eu aproveitei também baratinho, comprei essa Kokutaku Mermaid aqui e paguei esse seto, né? E aí como eu tava com madeira tudo, montei tudo aqui, né? Então aqui é a RX Ton 1 e aqui é a RX Ton 5, né? Elas aqui montadas na madeira. E aí eu paguei tão barato nela que eu não tava esperando muita coisa, né? Aí eu até achei, antigamente quando eu ia numa loja de material esportivo, aí tinha aquelas borrachas que era pro pessoal que jogava ping-pong, que ela só tinha espuma, né? Não tinha top sheet, né? E era baratinha e tal, pegava, não tinha força nenhuma, puxava quase nada de efeito. E aí, nessas mesmas lojas, tinha aquelas uma um pouquinho mais cara que tinha top sheet, né? Só que a velocidade era tipo 1,
efeito era meio. E quando eu comprei essas borrachas aqui, eu tava esperando algo mais ou menos do tipo, né? Pelo preço que eu paguei, falei, ah, vai ser mais ou menos umas borrachinhas de ping-pong, né? E aí, quando eu fui treinar, usar elas, me surpreendeu, né? Que elas realmente eram borracha de tênis de mesa, né? Tinha velocidade, puxava efeito, tudo. Só que o que aconteceu? Como eu montei nessa raquete aqui, daí eu não consegui estar identificando assim bem os status dela, porque até a madeira era muito diferente do que eu estava usando. Então eu não conseguia saber o que eu estava sentindo, se era da madeira, se era das borrachas, se a borracha era rápida, era lenta, se era madeira que era lenta. E aí não deu para estar fazendo os status delas, né? Isso daí eu fiquei devendo aqui para vocês por enquanto, a gente vai estar corrigindo isso futuramente, né? Experimentando e vendo que essas borrachas eram boas, foi quando eu conheci a Loki. E como ela tinha um preço bem em conta de borracha, eu falei assim, vamos tentar encontrar umas borrachas mais top dela, né? Pô, marquinha boa, barata, né? Pô, vamos tentar encontrar umas borrachinha mais top, né? Daí nessa procura minha, eu encontrei qual? RX-Ton 7, né? Inclusive, a minha borracha ainda tá aqui, né? Tava usando ela, tirei. RX-Ton 7. Já a borrachinha com preço um pouquinho maior. Aí já tava esperando encontrar uma qualidade melhor, né? Da borracha. Como ela tinha um preço mais caro, eu falei assim, ah, mais cara, né? Vai ser mais top, né? E aí o que acontece? A RX-Ton 7, ela foi a primeira borracha chinesa que eu experimentei. Até então eu nem conhecia. O pessoal falava, vai ter modelo chinês, modelo europeu, modelo japonês, né? Sem saber qual que era a diferença delas, né? E aí peguei essa borracha, tirei, fui lá ver como que era o efeitinho dela. A bolinha quase grudava, não tava com muita força. Falei, ah, estranho, né? E aí do nada teve uma hora que coloquei ela na mesa assim, e a bolinha foi quicando, quicando em cima. Aí quando quicou em cima dela, a bolinha travou. Falei, oxe, que bagulho é esse, mano? O negócio vem com um melaço ali, a bolinha até grudou na raquete. E aí foi quando eu conheci essas versões chinesas, essas borrachas com top sheet grudento, né? Parece que passou um mel em cima do top sheet da borracha, né? Só que pra mim isso daí, né? Como o negócio é grudento, ele também vai tirar a velocidade da raquete, né? Da borracha, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, para efeito, ela é muito boa. E aí, velocidade, porque a bolinha fica grudando nela e vai tirando um pouco da velocidade aí. No tempo que eu usei ela, ela não apresentou aí uma velocidade muito alta, né? Mas, com relação a efeito, né? Você não vai ter aquele problema da bolinha escorregar e cair na hora que você for dar um top spin, uma coisa, uma jogada com mais efeito, né? Daí foi quando eu comecei a treinar Chiquita. E aí o sensei que catou e falou pra mim assim, essa palha não tá te ajudando, ela é meio dura, né? Então ela não tá te ajudando a fazer a Chiquita. Vou te dar uma borracha, né? E aí foi quando ele me deu a Juice Neo Galaxy. E aí eu coloquei ela no lugar da palha. E borracha boa, né? Até então tava usando ela. E como tinha tirado a palha, eu fiquei sem ter como tá fazendo a comparação dela, né? Porque como a palha era a nossa borracha padrão, não tinha como tá fazendo comparação. E aí, como o eventinho que ia ter para experimentar a raquete da Butterfly, eu precisava de uma borracha da Butterfly para ver se eu não sentia tanta diferença na questão da borracha. Aí eu tirei a RX-Ton 7, coloquei de volta a Dignix. E aí fiquei com o seto Neo Galaxy e Dignix, né? E aí pensando ainda como que eu ia fazer para estar avaliando a Neo Galaxy, né? E aí nessa pensando, não tinha a K47, falei, o que eu vou fazer, né? E aí eu lembrei que eu já tinha avaliado a Dignix, né? Eu falei assim, pô, por que eu tô com as duas aqui? Porque eu ainda não comparei uma com a outra, né? Inclusive ainda tá aqui, né? Dignix e Juice Neo Galaxy, né? Certo? Então aqui as duas aí. E aí fiz a comparação entre elas e a Juice me surpreendeu, muito boa. Ela tem a sensibilidade na hora que você for jogar diferente das Butterfly, né? O processo de fabricação é diferente, mas ela consegue imprimir a velocidade e efeito semelhantes à Dignix, né? Achei ela até mais rápida do que a Dignix.
Falta fazer uma comparação dela com a Tenergy para ver se ela também se apresenta mais rápido do que a Tenergy. Efeito, ela apresentou mais efeito que a Dignix também, mas ela tá nova e a Dignix tem quase 2 anos já de uso, né? Então considerei que elas têm um efeito parecido e não superior por causa do desgaste. Daí beleza, tô com elas aqui e ainda, né, tentando encontrar uma borracha aí da Loki que chegasse ali num patamar parecido com essas daqui, mesmo que fosse um pouquinho mais caro, né? E aí viu um vídeo do nosso amigo comparando uma borracha ali da Loki com a Tenergy 5 e até mesmo falando que era superior, né? E aí foi aí que eu comprei, né? Comprei a Loki Arthur Europa, né? O nosso amigo estava falando que ela era até mais rápida que a Tenergy 5, né? Borracha mais rápida que a Tenergy 5. Barata, compramos, né? E aí testei. Não foi bem assim, né? Ela não se mostrou mais rápida do que a Tenergy 5. E nesse meio tempo também precisava resolver problema de estar passando para vocês os status das borrachas. E para isso eu preciso do AK-47. E aí para resolver essa situação eu pensei, preciso de uma segunda raquete, certo? Tentei encontrar, né, aqui no Mercado Livre que tem aqui a madeira igual a minha, né? Que aí eu teria 2 raquetes ali, mesma madeira e tal. E beleza, poderia estar fazendo aí os comparativos, né? Só que o problema é que a minha madeira aqui, ela já tem mais 30 anos já, né? E não encontra, né? Algumas vezes apareceu aqui no Mercado Livre uma madeira semelhante a ela, né? Só que em estado de conservação bem desgastada, toda arrebentada aqui nas bordas, já meio estufada. Aí não dá, né? Daí cheguei na conclusão do seguinte, né? Acho que tá na hora de eu me atualizar, né? Não é possível que nos dias de hoje não vai ter uma madeira ali que vai estar satisfazendo a minha necessidade, né? Do que eu tô precisando, né? E aí a primeira madeira aqui que eu tô testando foi a Radilo 5, né? E aí comprei ela e aí coloquei a Arthur Europa aqui nela para fazer o comparativo igual no vídeo. Peguei minha Tenergy 5, colei ela aqui para estar fazendo o teste, né, das duas. E aí quando eu fiz o teste das duas, infelizmente a Arthur não se mostrou mais rápida e nem com mais efeito do que a Tenergy 5, né? Mas ainda assim uma borracha boa. Agora sim eu vou estar voltando a trazer os status, né, das borrachas para vocês. E para fazer isso, né, o que eu preciso? Eu preciso da AK-47, que eu já comprei uma nova aqui. E aí vou fazer mais uns testes ali com aquele seto de Tenergy 5 e Arthur Europa. E aí depois sim eu vou estar colando a AK-47. E aí sim vou voltar a passar os status das borrachas para vocês, né? Vou começar com a Arthur Europa. E aí sim vou estar vendo aqui essas que ficou para trás, para estar passando os status para vocês delas também. Bom, pessoal, e por enquanto são essas as borrachas aí que já apareceram aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de continuar se inscrevendo, curtindo. Comenta aí o que vocês já... Se vocês já experimentaram essas borrachas, o que vocês acharam. Manda aí pra gente as próximas borrachas que pra gente estar experimentando. E aos pouquinhos aqui a gente vai estar trazendo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.